viva. Viva, boa tarde. Nós estamos mais um dia no programa. Não Jumba inconformado. É ou não é? Então vai, já me tu. Ué, André, moro já não. What is your name? Muro, miano konakri. Ayano konakri. Miano konakri. Ato eno where Selu dalen rora. Konakri. Selu lami kena. Mahambo lami ke ro Facebook. Rosuru mako kala. Dombo ave lamare. Ro Facebook. Ya, no. Jaka. Kare mbobe pinaka. Boban roran bloqueia. Be o que cariado. Minal be ron be ni jatto jatti pulara be are kiriol rawmi. Wat bije murado ajo fritiga. Pronto. Meus caros, bom, aqui não exercita fula, mas de certa forma, porque o famoso tem que treinar para mim poder ser também o ando do Aui e para subir de categoria. O ando do Aui e o leite baleia, não fica só com leite baleia, pelo menos o ando do Aui e Nós está na ok, boa. Bom, a suma de costumes está só na candeia, depois no outro lado está ali Famora Que é de Famora? Passa dias, né, que não vou fazer vídeo. Imagina, amigo Famora, nosso vizinho, muitos amigos, mas o homem anda muito a trabalhar, a mim só estuda, né? Ele anda muito a trabalhar, mas está conseguir, de facto, está nem para divertir, quanto mais para fazer é vídeo. E hoje, no primeiro dia de diversão, fala, ok, então vamos lá para o vídeo, porque nós ainda está na perama, para ubicar aqui na opinião, sobretudo em relação a Guiné-Conakry, certo? Não há papel de Guiné-Conakry, depois não há papel também de Nigéria, porque tem ramificação que vai para aquele lado. E se não tem tempo, não vai papel de casos de sequestros que passam na Guiné-Bissau. Se calhar, e continuando a passar, não tem informação. Mas muito rapidamente, falando de eleições na Guiné-Conakry, Guiné-Conakry vai para a eleição na semana que passa, e uma eleição que tem manga de outros assuntos que está para puxar Guiné-Bissau e passam como autoridades golpistas de Guiné-Bissau, liderado por Omar Sissoko Embalo, e quem que estava muito interessado naquela eleição como é chamado, de Conakry. Eleição fazida, mas antes da eleição, assim como houve a tentativa de assalto a um quartel na Conakry. Depois, felizmente, autoridades de Conakry conseguiram controlar a situação e criar condições para o país vai efetivamente para eleições. Eleições que organizado, mas que estratégia ou não, um de concorrentes que saiu do selo da lei Diallo, que antes da publicação dos resultados, e vim ao público para falar como é que ganha. Mas depois, passado dias, a própria Comissão Nacional de Eleições Independente de Conakry acaba para divulgar resultados, num de que resultado vai ser diferente daquilo que o selo da lei Diallo fala de como é que ganha. CNE acaba para confirmar atual presidente, que é Alpha Condé, Cota Alpha, de como e ganha eleições. Qualquer comentário estando de fora, mas que estava sempre na companhia para e passo situação de eleições na Conakry. Porque no meio desse turno tem o ministro de Segurança e Proteção Civil de governo de Guiné-Conakry, que se chama Damatang Alberto Camara, que faz uma acusação muito grave a Guiné-Bissau, de que acusa a Guiné-Bissau de como e introduzir armas na Guiné-Conakry. Qualquer leitura, qualquer comentário desse tudo? Em primeiro lugar, não me registrar no votos de muita satisfação com o povo de Guiné-Conakry durante o período de eleição, durante o ato próprio eleitoral, que participa da cultura do civismo, a semelhança do que tem acontecido também na Guiné. Mas só que depois do ato de votação, para ver pela violência que o próprio candidato maior líder da oposição fazia, que se é Ludalém, tanto a partir do momento que começa a registrar ondas de violência.
Mas para ver como ainda não está no papel de caso de Guiné-Conakry. Se calhar é uma questão que não deveria colocar, porque realmente não só caso de Guiné-Conakry, mas de Nigéria, de Senegal, de Gâmbia, tudo dinâmica de Estados da África Ocidental, de Estados membros de CDAO, de CPLP, acaba de certa forma para interessar-nos, porque de uma forma ou outra está acaba para mexer com a economia, com a situação política, sobretudo na perspectiva da situação política, social e econômica, não é? E está acaba para mexer com ela. Mas principalmente, caso de Guiné-Conakry, Senegal, com Gâmbia, que tem aqui comunidade, e nós também não temos aqui uma comunidade, nas 6 estados, não é? E está acaba para interessar no tio. Esses e motivos normais que devem interessar no todas as dinâmicas eleitorais. Isso é também, de certa forma, que está interessando a dinâmica política dos Estados Unidos da América, porque querendo ou não, dinâmica política dos Estados Unidos da América, quem quer ser o presidente, quem quer ser o presidente, que a política que está a definir em certas circunstâncias, Então acaba para influenciar o mundo em termos gerais, direto ou indireto. e a nós de certa forma também não acaba para estar. Isso é o papel de China também, não é? Então, na perspectiva, e livre interessar a eleição na Guiné-Conakry, nestes países todos. Mas com dose especial desta vez, na caso de Conakry, e também Nigéria, Gâmbia, depois o Senegal, acaba sempre para vai também aqui mesmo linha, com dose de tribalismo. Ou seja, esse foi o período que a eleição de Guiné-Conakry mais interessa guineenses. A eleição de Conakry que interessava guineenses. Ou seja, interessa aqui mais atentos. Mas desta vez interessa menos atentos tudo. Não é? Para ver a dose de tribalismo que verificaram na Guiné, orquestrado para trio entre Boari, Macky Sall com Adama Barrow e também, como é o nome, o ex-presidente da CDAO, do Conselho dos Chefes de Estado da CDAO, Pronto, esquece. Mamadou Issoufou. Ok. Mamadou Issoufou. Portanto, elas que teve influências tribalísticas muito sérias na Guiné para poder prestar apoio a Sissoko e sobretudo com o financiamento daquela organização terrorista Fulani, de Fulas que chama Tabital Polaco Internacional, não é? Que acaba para demonstrar que esse é o programa máximo. E era ter Boari na Senegal, na Nigéria, Macky Sall na Senegal, é conseguir pôr Adama Barrow na Gâmbia e ficar satisfeito também para a maneira que é conseguir colocar Sissoko na Guiné-Bissau e falta, entretanto, Celo Dalé na Guiné-Conakry. E esse espírito tribalístico que verificaram, portanto, e acaba para mobilizar todos esses estados, ficar atento, se contra, é não conseguir executar esse tribalismo também. Aliás, e tem um artigo de, acho que é aqui de um senegalês, Sim. onde que referiba a Macky Sall, Boari, ainda com o Umar Sissoko Embalo, são agentes que pertencem a um clube fula. Sim, um clube tribalístico, um clube de tribalistas que me domina a África Ocidental, naquilo que é possível. Cada 10 estados da África Ocidental têm essas características em termos de comunidade própria. Mas Guiné-Bissau é especial para ver como é. Por exemplo, se no Senegal, e tem diferentes grupos étnicos, sem língua comum e francês. Depois o Tenolof, que pertence a um grupo Serer, não é? Que pertence a um grupo étnico. Ou seja, um grupo étnico, para ver de ser domínio maioritário, e acaba para suplantar tudo que outros grupos étnicos. Essa na Guiné e cá tem. O tenho na casa de Gâmbia, mesma coisa, aliás, na casa de Gâmbia também está acabando de subter em inglês, está acabando para ser do Olof, não é? Então, na casa de Guiné-Bissau, essa cá tem. Na Nigéria, mesma coisa. Na Guiné-Conakry, mesma coisa. O cá tem uma língua comum que todos grupos étnicos se identificam aqui. E francês, que é língua comum. Do resto, cada grupo étnico tem a sua própria língua. Claro que língua mais falado e susso, não é? Mas que pertence a um grupo étnico. Na casa de Guiné-Bissau tem o crioulo. Crioulo que é fruto de uma unidade nacional. De encontro de tudo aquilo outras línguas étnicas com o português que faz com que o crioulo existe e tudo, grupos étnicos se identificam com o crioulo, são maliciados. Quem que
pensa como crioulo que tem nada a ver com esse grupo étnico, está completamente enganado. Portanto, não língua comum, não língua nacional, e crioulo que existe naqueles outros grupos, naqueles outros estados, não é? Então, no país acaba para ser especial, minha perspectiva. Mas, entretanto, para ver de pluralidade ou mosaico étnico de todos os estados, Senegal, Gâmbia, não sei o quê, o que pode pensar como o poder instituir um regime de um grupo étnico para dominar tudo aqueles outros grupos étnicos. Que é possível? Ok, não volto só um bocadinho para Conakry, porque não tem as declarações do Ministro de Segurança Sim. e Proteção Civil. Sobre esse aspecto, e fazer uma acusação séria. Com uma companhia, Aliás, e fala mesmo próprio como aí uma informação séria e consistente. não só, e ministro, autoridade, governo de Guiné-Conakry pediu auditoria, investigação internacional, não auditoria, investigação internacional sobre a introdução de armas. Mas também consegui prender 2 mercenários guineenses de Guiné-Bissau com 2 mercenários de Senegal, não é? Que estava para prestar serviço à insurreição ou então a uma força para poder dar golpe. Missão de selo da lei e era especificamente conseguir provocar guerra civil ou então dar golpe de Estado na Guiné-Conakry, não propriamente para participar na eleição. E porque se vai como por via de voto e cá tem hipótese. E cá tem hipótese. Para ver, eleição na Guiné-Conakry ganhado Bahia no referendo. Alfa Condé fazer referendo esse ano para mudar a Constituição, para permitir candidatar para ser 3º mandato. E referendo ganha. Entre sim e não, sim ganha. E sim é a favor da Alfa Condé. Então era bem impossível para ter outra força nessa eleição para mudar a perspectiva do voto do povo de Guiné-Conakry a favor de Alfa Condé ou contra Alfa Condé. Então era bem possível. Mas também, sim. Não coloca a questão de outra maneira, porque o Levante utiliza essa questão, gosta que é tão importante mostrar como realmente a eleição ganhar logo naquele como é chamado. Esse mesmo fala como a própria população guineense, porque não lembra como antes do referendo, gente sai na rua que contesta a alteração de Constituição da República para permitir 3º mandato. Sim. O que eu acho como, de certo modo, essa estratégia de selo dela, é estratégia fula, sobretudo desse clube. Não usa na pista esse termo daquele político, ou comentador político, analista político senegalês que papel que clube fula. O que eu acho como a população guinense, apesar de contra, guinense de Conakry, atenção, apesar de contra 3º mandato, ou alterar a Constituição da República para permitir 3º mandato, mas também entre possibilidade de ter um 3º mandato para Alfa Condé e correr risco de ter um presidente ou um governo tribalista, pesa a balança, ele decidir ficar com quem na alterar a Constituição e fazer 3º mandato. Esse poderá ser, não acha como esse foi determinante no povo guineense dar 3º mandato a Alfa Condé? Não propriamente. E assim, nós não temos que conhecer história do regime de Guiné-Conakry. História do regime de Guiné-Conakry. Guiné-Conakry entra para a democracia na 2010. O primeiro presidente eleito democraticamente foi justamente Alfa Condé. Não é? Quem que é Alfa Condé? Quem que é selo da lei? Porque a mim, não estou a debater é questão de mandatos, mas antes de mostrar duas figuras, me só deixa claro, a mim é a favor de limitação de mandato. Tanto mais que a nível da MCCI não limita mandato. Não é? A mim a favor de limitação de mandato na doce. Na Guiné-Bissau, cá aqui no regime, limitação de mandato propriamente, entre aspas, é que está limitada para doce. Na Guiné-Bissau, limitação de mandato parcial. Na perspectiva em que o por ser o presidente na Guiné-Bissau, na 2 mandatos, na 3º tem que descansar o pé. Depois do 3º mandato, pode levar mais para o candidato. Ou pode fazer mais 2 mandatos, o cinto opera. Quer dizer, o pode fazer 2, opera, volta a fazer 2, opera. Portugal, mesma coisa. Noutros países, como o Senegal, tem limitação de mandato para 2. Mas e foi o Abdoulaye Wade. Senegal tomou independência primeiro do que nós, e foi só com o regime de Abdoulaye Wade, não é? Nesse primeiro mandato,
e muda a Constituição e limita o mandato para 12. Inclusive, duração do mandato, tirar de 7, oriental para 5. Não é? Que é que vem despoletar confusão, movimentos contra Abdoulaye Wade, porque ele vem se candidatar para terceiro mandato. Mas atenção, e que terceiro mandato? Não é? De interpretar erradamente o Tribunal da Razão e a mim, enquanto jurista, acho que tem razão. Não é? Porque ele elegido nesse primeiro mandato no âmbito de uma Constituição que limita o mandato. Vou perceber? Então, aquilo é mandato de Constituição anterior. E de mudar a Constituição e tem mudança de Constituição e limita mandato para 12. Ou seja, aquilo é elegido na nova Constituição e funciona contra esse mandato 1. Olha, ou seja, que vinda volta a candidata se mandato na série 12. No âmbito de nova Constituição. Por isso, o Supremo Tribunal Constitucional de Senegal dá razão e permitir-lhe candidatar. Claro, o povo que tem que decidir se não conferir mandato ou não conferir mandato, mas se candidatura é ilegal. E candidatura de Alpha Condé também é ilegal. Porque, primeiro, ia fazer o referendo. E cá fala, não vai ainda para a Assembleia Nacional Popular para mudar a Constituição, para fazer não sei o que. Não fazer referendo para apontar povo, cara que sem decisão. E o povo de Guiné-Conakry decide, não é? Como não permite o terceiro mandato. Constitucional e ilegítimo. E democracia. O Missoca me democracia. E na Guiné-Bissau, também a mesma coisa. Democracia, eu estou a deputados, não tem deputados analfabetos, não sei o quê. E desejo de quem tem deputados analfabetos. Não, nunca me também deputado analfabeto para representar. Mas democracia. O povo que elegeu. E, comparativamente na Europa, Angela Merkel na Alemanha está na manga de mandato. Ele na Alemanha está tendo limitação de mandato. Ele é chanceler. Mas atenção, quando eu falei, não, ele é presidente da República. Logo, e podia fazer tantos mandatos quanto possível. Atenção, é bem assim. A Alemanha é um Estado federal. Primeiro. Segundo, a Alemanha tem uma figura de um presidente da República. E tem uma manga de presidentes. Olha. Terceiro, o regime político da Alemanha é parlamentar, sistema parlamentar. Quer dizer, quem que chefe de Estado e primeiro-ministro, que até chama de chanceler, não é? Então, tem que limitar o mandato. Se é que lógica, na Rússia, você tem o Vladimir Putin, que é presidente da República, e que tem limitação de mandato. Ou seja, a não tem que ser de acordo com o Estado. Se que povo, nesse modelo que cuide, não tem só que respeitar que modelo que cuide. Mas, entretanto, não estou fazendo a questão do papel dele segura. Célula com Alpha Condé na democracia de Guiné-Conakry. Não, mas só para não concentrar na questão que me fazia anteriormente. Ok. Relativamente à acusação de Ministro de Segurança e Proteção Civil de Guiné-Conakry. Sim. Porque ele conta claramente, ou ele fazia a acusação de como Guiné-Bissau introduzir arma na... Golpista se só apontar e fala como é fake news. Bom, lá está a comandante puxa a pergunta de novo. Efetivamente, não está tendo uma reação com conteúdo. Sim, porque não teve duas reações. O governo golpista, claro, na BIM fala, não, é mentira, não pode chegar a introduzir armas, que cá aconteceu foi isto, ou é cá aconteceu, ou é cá aconteceu aquilo. O que aconteceu? Não teve, primeiro, reações de suspeita sobre a figura do golpista Sissoko, e porque antes da data da eleição na Conakry, não é? Alguns dias antes, ele declarou como Alpha Condé homicida golpe na Guiné-Bissau. Há que interesse de proferir que declaração? Há que elementos de prova para proferir que declaração? Nenhum. E a partir de que momento, chama mais atenção às autoridades de Guiné-Conakry que fica a ser fronteiras, não é? Porque tem ingerência nessa eleição, não é? Isso que aconteceu na Guiné-Bissau teve ingerência de Senegal, principalmente Senegal e Gâmbia. Ou seja, Alpha Condé aprende lição de Guiné-Bissau e fica a fronteira, tanto com o Senegal como com Guiné-Bissau. Vou perceber. Depois, e tem que situação que aconteceu na Guiné-Conakry e toque muro ser oficial e acusado a Guiné-Bissau, declaração de golpista Sissoko foi. Então só, fake news. O que é fake news? Notícia falsa. Espera aí. O que é notícia falsa? E agora para um jornal, tira notícia que é verdadeiro, só que está na circular hoje, através da imprensa senegalesa, com alguns assessores de imprensa e jornalistas de Guiné que estão a suportar Sissoko, que estão a propagar notícias de como o professor Alpha Condé, que é presidente da República de Guiné-Conakry, morre.
Aliás, outro solar, não, mas está na coma. Começou na coma e, entretanto, a Turquia teve que mandar evacuar por caráter de urgência. Aquilo aqui fake news porque é falso. Agora, a acusação de autoridade de Guiné-Conakry e foi contundente. Então, ele faz e acusou. Que você tem que desmentir ou falar, não, que corresponde à verdade, a declaração que fazer, não é? Ou não, agora fala notícia falsa, que a notícia que está na papel dele, a acusação que está na papel dele, de um Estado. E sério, essa apoia falta de preparação de alguém que sequestra a chave de Guiné-Bissau. Mas sabe não falar? Não, era justamente isso que eu me disse, porque se não continuar a ter uma posição formal e oficial de parte do governo, pelo menos fica representando aqui aspecto. De parte do governo golpista eles são oficiais, representantes oficiais. E também está levando na pensa aqui que tu vais falar quem cala consente. Sim. Mas de facto houve ingerência na eleição de Guiné-Conakry, é tenta de toda forma, mas autoridades de Guiné-Conakry conseguiu controlar essa eleição. É fazer tantas viagens, só de deslocações de golpistas Sissoko para Senegal, para Nigéria, para Gâmbia, sobretudo na véspera das eleições, é conseguir concentrar lá na Nigéria para poder justamente financiar violência que está a acontecer na Guiné-Conakry nesse momento. É grave. É grave. Mas já agora fazer questão mesmo de explicar figura de duas personalidades de Guiné-Conakry. Duas personalidades controversas. Para mim, Alpha Condé está classificado como o Nelson Mandela de Guiné-Conakry. Cellou Dalein e um ditador de Guiné-Conakry. Mas por um motivo muito simples, porque o gente está a fazer claro que é que conseguiu gente, não é? Cellou Dalein foi ministro mais antigo, ministro que mais está no poder no regime de ditadura de Lassana Conté. Lassana Conté assumiu poder em 1984 até 2008 e morreu no poder. Até 2008, que morreu que deixa de ser o presidente. De 1984 a 2008, ministro que mais estava no poder e foi justamente Cellou Dalein Diallo. Mas não só porque não conta que ele é ministro, mas também porque ele serviu no Banco Nacional de Guiné-Conakry. Então, ele fazia mais de 10 anos no servir poder político de autoridade ditatorial de Guiné-Conakry. E foi ministro quase que roda quase tudo ministérios. Pelo menos mais de 5 ministérios durante 10 anos que esteve no Ministério e passa nele. Passa no Ministério do Transporte, no Ministério do Comércio, no Ministério do Interior, tantos ministérios que passa nele. Depois, na 2004, e ser o primeiro-ministro. Como é que ser o primeiro-ministro? E ser o primeiro-ministro de governo, ou Tchalba ainda membro do governo, de François Alassane, tem o nome, esse primeiro-ministro da altura de Lassana Conté, que faz só 2 meses no poder, 2 meses só no poder, e vai uma visita oficial na França, na 2004, e chega a França. Depois houve um incidente entre ele e o presidente Lassana Conté e pôs-se cargo à disposição e demitiu, falar com ele que tem condição de trabalhar com Lassana Conté. Guiné-Conakry fica, em 2004, 8 meses sem primeiro-ministro. O governo só continua na função, não é? E foi depois de 8 meses que Lassana Conté nomeou Cellou Dalein e sacar naquele governo e nomear como primeiro-ministro. E Cellou Dalein fez 2 anos como primeiro-ministro, de 2004 a 2006. Portanto, 2 anos depois de sair no governo, Lassana Conté acaba para fazer. Portanto, e foi um ditador de que período que mais serviu o regime ditatorial. E democracia na Guiné-Conakry aconteceu em 2010. Só em 2010. Primeiro presidente da República eleito democraticamente foi justamente o professor Alpha Condé. Mas que perdeu na primeira volta em 2010. O que perdeu em 2010, na primeira volta, e tem 17% de voto. Contra Cellou Dalein que tem 43%. 43% contra 17% da Alpha Condé.
Acontece que na 2010, ou que tudo aquilo outras forças políticas, ou que tudo aquilo outros grupos étnicos, percebi como é. Sendo dela, está a fazer política de terra queimada, está a propagar tribalismo, não é? De fulas contra aqueles outros grupos étnicos, inclusive por apoiantes fulas e por apoiantes daqueles outros grupos étnicos que vira 360 graus e vai apoiar o professor Alpha Condé. E o professor Alpha Condé ganha a eleição com 53%. Ele e subiu para 47%. Yeah. Não é? Portanto, sendo dela está combinando duas qualidades péssimas. Primeiro, e ditador. Segundo, e tribalista. E o professor Alpha Condé desafia o regime de Sékou Touré, que de Lassana Conté, inclusive e condenado à pena de morte, porque bate e combater e lutar, combater armado não, e lutar para ter abertura democrática, para ter pluralidade de partidos políticos, para ter eleições livres, não é? Durante a eleição é prendido manga de viagem e passa manga de tempo na prisão, inclusive condenado à pena de morte, e foi graças à pressão da comunidade internacional, particularmente das Nações Unidas, que conseguiu libertá-lo de prisão e salva de pena de morte e refugia para a França. Mas só ele formado, não é? Na França, e continua-se trabalho, inclusive, e passa a dar aulas na Universidade de França. Só com a abertura democrática já em 2010, que Riba e conseguiu ser Presidente da República. Problema para guineenses de Conakry é justamente esse. Entre riba para regime ditatorial ou salvaguarda interesses da abertura democrática que nossa é preferível estabelecer, mantendo o regime de Alpha Condé, que é o regime que está propondo não só para a unidade nacional entre cidadãos de Guiné-Conakry, o povo de Guiné-Conakry, mas também de que está salvaguarda a própria ser democracia, ao contrário do regime riba para ser o dele. Muito bem. Na Guiné-Conakry, em todo caso, os resultados eleitorais estão declarado Alpha Condé como Presidente da República eleito. Na primeira volta, com 59%, quase 60%. Pronto, a célula de além irá estar a trabalhar, se tem ainda forças para trabalhar, porque assim como é que tem espaço de manobra, porque o homem garante que dá margem de manobra. Não, sim. Mas, ou seja, não podia ouvir a colação dos aspectos. O que sendo da lei que é uma violência, o povo sai na rua, sai a fazer violência, mas imediatamente a autoridade de Guiné-Conakry bloquear na SICAO, é prender na SICAO, é manter na SICAO, é bloquear. Porque é perceber claramente como é iniciar um golpe de Estado ou então incentivar a guerra civil. Não é bloquear na SICAO, e até a OSCE ainda continua bloqueado. Na Guiné-Bissau, se socorro para várias vezes declarar como ainda da golpe de Estado. Nada que acontecer, está livrinho da Silva, uma passarinho, não é? Vários filhos, e gosto que livrinho. Sim, mas lá esta levantou outra questão. Se socorro na altura, todo mundo não está ouvindo essas declarações, inclusive estava ali com portal de justiça e com portal de juízes, eles se cometendo militares desse lado. Sim, então, tendo militares desse lado, e foi justamente que militares que dão condições e garantias de papel tudo que mexer para ver. Sim. Por isso... Não, e que é suficiente. E que é suficiente esse argumento para isentar a responsabilidade à autoridade. É claro. Porque, entretanto, apesar de proferir essa declaração, apesar que é evidente como tem apoio de forças armadas, mas o governo tem controle de um pacto de forças armadas e tem controle de forças de segurança, não é? E por aí mandava perfeitamente bloqueá-la, claro. E naquele momento estava também forças de COMIC que estava a salvaguardar o interesse de representantes democráticas, ou seja, para quem não representava naquele momento. João Maf tem que ter uma expressão, segunda nota. João Maf, inclusive, retirado tudo poderes para a parte de CDAO. Quem que tem poderes efetivos de fazer tudo, e para aparecer os homens, juntar os filhos, vamos fazer uso daqui poderes, se mandava bloqueá-lo. E na bloqueado, em forças de CDAO, que não tem margem de colaborar com ele naquela perspectiva, ou então, mediação na procurar de outra forma de equilíbrio de força, porque não tem equilíbrio de força, e o Supremo não podia fazer esse trabalho devidamente, não can ter esse cenário tudo que fica aí a acontecer. Se ganha o processo de contencioso eleitoral, e não conferir a posse devidamente, se não reclamar, e não ser Presidente da República eleito democraticamente, não propriamente estatuto de golpistas que estão a gozo até nesse momento. Não vai para a Nigéria.
Muito a pena, Nigéria também está na balada para tribalismo, mesmo onda, para tribalismo, para violência, para má governação, para abuso da autoridade. Isso suscitou manga de ondas de manifestação, inclusive com apoio de figuras mediáticas, figuras artísticas, esportivos, internacionais, inclusive suscitou reação de candidatos, Joe Biden, Estados Unidos da América, até Donald Trump, até 10 presidentes próprio Nigéria. de 10 presidentes de Nigéria, de Barack Obama, teve Beyoncé que interviu, teve campeão de Fórmula 1 da ontem próprio, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, Yeah. inclusive ontem a tentar impedir a manifestação de solidariedade ao povo de Nigéria, mas ele conseguiu fazer um t-shirt com bandeira de Nigéria, de que não fazia exigência e justa violência policial ou de autoridade contra manifestantes que estavam a exercer direito de liberdade de expressão. Portanto, Nigéria está olhando a mais de 100 mil mortos, aliás, 100 mil mortos não, 100 mortos, mais de 100 mortos, e fim de body, Nigéria tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes e manifestações continuam até hoje ainda está a acontecer uma manifestação na embaixada de Nigéria na Inglaterra, não é? E naqueles outros cantos também. Sana, a África Ocidental está em ebulição. Sim, e consequência de apoio ao tribalismo. Tentar instalar tribalismo na África Ocidental, suma que não tenta explicar, é impossível. Sociedade, quais nomes você fala como as sociedades africanas, sobretudo da África Ocidental, está felizmente na corda para perigo com a vida. Exatamente. Portanto, isso que está a acontecer e esse nascer um desafio que eles não continuam a sustentar, porque nunca poder permitir, na nenhuma circunstância, um grupo étnico para dominar outro grupo étnico. Não tem que certa condição de não estar, não tem que admitir como nenhum grupo étnico que dono de um Estado. Na Guiné-Bissau, por exemplo, Fula é dono do Estado de Guiné-Bissau, Balanta é dono do Estado de Guiné-Bissau. O Estado de Guiné-Bissau e de guineenses e pertence a todos os grupos étnicos. Sobretudo, órgão de história, por exemplo, de Guiné-Conakry, como não está falando, mas não é especial. Guiné-Conakry, Fula legitimidade que tem de reclamar seu território e que tem que legitimidade na Guiné-Bissau. Ou seja, na Guiné-Conakry, buteneu reino de Futa-Jalon. E houve reino de Futa-Jalon na Guiné-Conakry. Mas que reino de Futa-Jalon, se território que estende até o atual território de Guiné-Bissau? Não. Não fosse bom um desenho assim só. Eu tenho uma caneta. Rápido, para não por aí. Porque só por palavra não por atingir a explicação da melhor forma possível. Na zona norte, não fazia fronteira com o Senegal. Zona norte, estende desde. Não tem que ser muito rápido, não é já tempo. Ok. Desde. Porque não tem que voltar ainda para a Guiné-Bissau. Ok. Desde Cacheu até região de Gabo, não é? Zona norte. Depois, zona leste, teve um parte da região de Gabo que faz fronteira com Guiné-Conakry. Então, e tipo, ora que não escala assim. Hã? Fronteira com Guiné-Conakry, fronteira com Senegal. Assim que o mapa estava fixado na ano de 1806. Está na lei livre direito, não? Sim, 1906. Assim que o mapa estava fixado, mais ou menos assim. Mecânica Cabral, está dizendo, mecânica, mais ou menos assim. Onde a fronteira bem delimitada. Bem zona leste está na linha reta. Linha reta. Onde a fronteira bem delimitada. Autoridades francesas reclamam em reino de Futa-Jalon, na zona leste do Império de Gabo. Só não lançou um desafio. Não reter esse tema. Não sei como está no livro. Se você não dá o título do livro, vou poder procurar mais. Não está no livro. No momento não tem ciências políticas. Eu sei. Não reter esse tema. Não vai posterior, não é papel exclusivamente desse tema, porque é importante a gente ter noção de coisas, sobretudo de limitação de fronteiras. A mim tem a ideia de que está na papel dela, a gente vê como é muito importante
Por isso não retiro, para não voltar, para não vir voltar para o PDL posteriormente. Bom, Gosto, não nos siga a orientação do colega, não é? yeah. Gosto não arribar para a terra, para Guiné-Bissau, para não haver situações de sequestro. Situações de sequestro e manga de casos que acontecem, por exemplo, não dá exemplo de Rádio Capital, bandidaço que vai ser na Rádio Capital, não no papel de sequestro a deputado Marciano Indi, e ultimamente, e também aqui casos de DOCA também, e ultimamente que situação de sequestro e SUT que dado na presidência da República para dois jovens que cedo Arkel Sani ainda com aquele outro Sambo, Carlos Sambo. Então, parece que o Ministério Público até hoje, se não me se pega só o caso de Rádio Capital que passa aqui o tempo, até o Ministério Público que se quer